Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto e último episódio do livro As Margens do Mar Morto, de Oswaldo Polidoro. Esse livro faz parte de uma série que contempla outras obras do mesmo autor, sempre com o intuito de trazer conhecimento e despertar reflexões, ampliando nossa visão do mundo material e espiritual. Se você está chegando agora ao nosso canal, não deixe de se inscrever para acompanhar as nossas postagens e de compartilhar esse conteúdo com a sua família, com seus amigos, para que possam nos acompanhar nessa jornada em busca do crescimento e dos nossos conhecimentos espirituais. Se você ainda não me conhece, eu sou Carolina Buzo e terei muito prazer em te apresentar os últimos momentos dessa linda narrativa. Mas se você perdeu os episódios anteriores, não deixa de assistir para entender ainda melhor a trajetória dos nossos queridos personagens. Lembramos que para estudar de maneira ainda mais aprofundada esses ensinamentos, você pode baixar de maneira gratuita essa e as outras obras do autor no site conhecerparatransformar.com.br. Mas, se preferir, pode enviar os seus dados para o WhatsApp 11 9 11 32 0077 e receber também de forma gratuita esse e outros livros na sua casa. Muito bem, vamos ao nosso quarto episódio. Ao longo da nossa história, pudemos acompanhar a trajetória de Ambrósio e Antônio, dois amigos que falecem juntos num acidente de trânsito. Inicialmente, os dois, que não conheceram quase nada sobre espiritualidade durante a vida, não compreendem os porquês daquela situação. Mas após pedirem a Deus por auxílio, são encaminhados a um local de orações espiritualistas que acontece e começam a receber ajuda, crescendo em conhecimento e têm a oportunidade de participar posteriormente dos trabalhos de ajuda a outros espíritos necessitados. Após algum tempo de trabalho fraterno e já detentores de certo grau de conhecimento, os amigos têm a possibilidade de conhecer um pouquinho das suas vidas ao longo das muitas encarnações passadas. E, para a grande surpresa deles, tomam conhecimento de uma dessas vidas que aconteceu na região do Mar Morto, na mesma época em que Jesus estava também encarnado. Vida essa onde os nossos amigos cometeram muitos erros e acabaram por se comprometerem muito com a justiça divina. A descrição dessa encarnação e dos encontros que o Ambrósio tem com Jesus nos apresentou trechos belíssimos do grande mestre inserido naquele momento da história. Se você não acompanhou essas descrições, volta lá nos episódios anteriores, pois elas são realmente imperdíveis. Bom, nós aprendemos que pensamentos e atos ao longo das encarnações podem gerar méritos ou dívidas para com a lei de Deus e que, em algum momento, terão de ser resgatadas para que possamos nos reequilibrar e seguir adiante. Porque a justiça divina, ela é íntima a cada um de nós. Não seremos julgados por um tribunal arbitrário. Afinal de contas, quem melhor que nós mesmos para saber quanto cada pensamento ou ato foi proposital? Como nos sentimos em determinado momento, quanto erramos ou quanto acertamos? Conversamos também sobre o poder e responsabilidade que nos traz o livre-arbítrio, que é a possibilidade que Deus nos oferece de fazermos as nossas próprias escolhas e assim traçar o nosso destino. Detentores desse conhecimento, descobrimos que não existem injustiçados ou preferidos em Deus, sendo tudo determinado através de leis que regem todo o universo e que valem para mim, para você e para todos. Por outro lado, nos deparamos com a bela possibilidade que Deus nos oferece sempre de progresso e reequilíbrio ao longo da jornada. Por mais que o Filho de Deus tenha em seu currículo erros e crimes, oferecerá sempre, em tempo certo, as melhores possibilidades para que ele se desenvolva, aprenda e trabalhe em busca desse equilíbrio. Mais à frente no livro, conhecemos a história de outro personagem muito interessante, o Licínio. Ele também descobre o seu envolvimento no triste fim da encarnação de Jesus
e reencontra em Ambrósio o amigo e companheiro de muitas vidas passadas. Com a ajuda do Teócrito, o espírito designado a ser ali uma espécie de amigo e guia espiritual mais desenvolvido em conhecimento e evolução, também passa a participar dos trabalhos de ajuda a espíritos necessitados no brilhante lar da Jasmim. Trouxemos no último episódio, para ilustrar um pouquinho desses trabalhos de ajuda, o caso do Luiz, espírito que ao desencarnar se julga injustiçado por, apesar de ter sido muito religioso, não ser levado diretamente aos planos de maior luz e glória. Mais tarde, informado que o comportamento correto e as obras de fraternidade, o amor, valem muito mais do que o cumprimento de atos e liturgias religiosas, o Luiz se vê frente a frente com as consequências das suas próprias escolhas. E hoje, iniciamos o nosso episódio com mais um caso ilustrativo descrito no livro. Esse relato diz respeito a um idoso recém-desencarnado chamado Fabrício. Bom, ao contrário do Luiz, o Fabrício se apresenta em condições muito boas logo após a morte física e tem inclusive o mérito de ser prontamente amparado pelo Ambrósio e os seus companheiros. Ele é, então, convidado pelo grupo a participar da sessão que será realizada naquela noite na casa da Jasmim, e o Fabrício aceita prontamente o convite. Ele comenta com o grupo que nunca participou de nenhuma religião enquanto estava encarnado, e mesmo tendo médiuns na família, nunca quis saber nada a respeito. Ele fala sobre essas questões e deixa o Licínio muito intrigado. Desde que iniciou o trabalho de auxílio aos desencarnados, o Licínio queria entender um pouquinho melhor sobre essa situação, onde pessoas religiosas partem para trevas e céticos muitas vezes ascendem para planos superiores e têm socorro imediato. O Fabrício comenta para o Licínio que literalmente fugiu das religiões, por considerá-las fábricas de fanáticos, que só querem Deus para si e para mais ninguém, como se os seus seguidores pudessem ser favorecidos pelo grande pai. Por outro lado, Fabrício procurou fazer do culto à moral a sua forma de vida. Ele respeitou o direito do próximo ao máximo, procurou exemplificar a retidão em suas obras e ensinou seus filhos e netos a terem sempre uma conduta extremamente decente. Como cidadão, o Fabrício procurou mais servir do que ser servido, tendo uma conduta exemplar. Bom, nesse quesito, tudo maravilhoso. Mas o Licínio, que está escutando com muita atenção, traz um ponto muito importante para a conversa. Ele lembra ao idoso que existe uma diferença nesse ponto, que Jesus sempre falou sobre a verdade e nunca sobre religião, e que por isso devemos ter certo cuidado para não confundirmos religião com as verdades divinas. O Licínio explica para o Fabrício que a verdade vem de Deus, mas que as religiões são de outra natureza, que essas os homens fazem, desfazem, como pensam ou como melhor lhes interessam, e que Jesus sempre partiu do princípio sólido das obras amorosas embasadas no conhecimento e no cumprimento da lei de Deus. Fabrício, portanto, moralmente havia sim agido corretamente e por isso vencido, e desencarnado então com grandes méritos, mas cientificamente havia deixado a desejar naquela encarnação. Rejeitando qualquer tipo de religião e filosofia acerca de Deus, ele não aprendeu o que poderia se buscasse o conhecimento das verdades divinas. Vamos, então, a um trecho do livro para tornar um pouquinho mais clara essa questão. Em tudo está Deus, e a tudo se deve estudo, compreensão e aplicação honesta. O universo não é composto místico apenas, nem só moral, nem só mental, etc. Por isso mesmo, deve-se aprimorar o coração e encher o cérebro. Lembrem-se de que Jesus pediu uma adoração a Deus com toda a inteligência e de todo o coração. Quanto mais crescemos em conhecimento, mais embasados estaremos para agir de maneira correta, crescer em amor e beneficiar ao próximo e a nós mesmos. Bom, diferente do Luiz, o Fabrício ouve essas palavras extremamente emocionado e grato pela lição aprendida. E ainda durante aquele momento de oração, por ter acumulado grande mérito durante a sua encarnação, principalmente pelo seu comportamento,
o idoso Fabrício é convidado a se comunicar ao final da sessão na casa da Jasmine, através dos médiuns presentes. E ao iniciar sua comunicação, o Fabrício é aplaudido e festejado por outros espíritos desencarnados que acompanhavam aquela reunião como uma manifestação de carinho e de admiração por aquela vida que tinha sido tão cheia de méritos. Bom, ele começa a sua fala ali um pouquinho tímido, mas aos poucos a sua figura se modifica, ele aumenta de tamanho e brilho, assumindo uma aparência muito mais jovem do que quando faleceu. E aqui o autor cita esse fato do desencarnado se apresentar mais jovem como comum após o desencarne, mas muito raro de acontecer de maneira tão precoce a um recém-desencarnado. Nesse momento, após a sua comunicação, muitos espíritos brilhantes e evoluídos se fizeram presentes no ambiente e Fabrício é levado com glórias para os altos cumes da vida planetária. Muito bonito, não é? Bom, o exemplo do Fabrício nos traz o alerta para que não percamos tempo com formas, seitas e rituais religiosos, mas que busquemos sim aliar ao comportamento correto o amor e também adquirir conhecimento sempre a respeito das verdades divinas, como cita o autor. O amor força o homem no encalço da ciência e, aliados, precipitam a autoridade. Muito bem, os nossos amigos seguiram em tempos de aprendizado e de muito trabalho fraterno. O Teócrito, nesse momento, havia se tornado um amigo gentil, além de ilustrado mestre e solícito companheiro para todos eles. E certo dia, o Teócrito convida, então, o Ambrósio, o Antônio e o Licínio, e alguns outros espíritos, a acompanhá-lo a uma excursão à crosta terrestre. Sem saber onde iriam ou porquê daquela viagem, o grupo chega à Terra numa bela noite enluarada e se vê novamente na região do Mar Morto. O Teócrito vai, então, mostrando ao grupo os lugares por onde Jesus passou e que ainda aguardam marcas e registros energéticos da sua personalidade inconfundível. O guia explica que esses registros acabam por atrair valorosos amigos e servos humildes do Senhor para aquela região, mas que também atraem infelizes espíritos muito devedores, buscando a vibração deixada pelo mestre naquele local. Posteriormente, ao grupo é dada a oportunidade de rever muitas cenas ocorridas naquele tempo de Jesus. E além de, novamente, reviver os erros do passado que eles tinham naquela circunstância, dessa vez puderam também focalizar e entender onde o querido amigo e instrutor Teócrito se encaixava naquela história. Teócrito, um nazireu de então, na casa de quem o divino mestre muitas vezes dormiu, comeu, descansou seus doloridos pés. Vimos bem, ouvimos ainda melhor, a longa conversação entre Jesus Cristo e o precursor, João Batista, nessa residência feliz e acolhedora. Falaram do fim de ambos, de como se daria, como havia de se dar. Os rumos estavam pré-traçados. Então, Teócrito também esteve presente naquele momento histórico, mas diferente deles, foi um membro do grupo dos nazireus que acolheu e confortou como pôde a Jesus e a João Batista. Grande diferença, né? Bom, outra cena muito emocionante que o grupo pôde acompanhar e que eu gostaria de trazer para vocês, descrita, no livro, é o momento onde Jesus, ainda encarnado, é informado da morte de seu primo João Batista, a quem a narrativa descreve como precursor. Ao saber da triste notícia, Jesus chama por João em oração e, em meio a uma grande legião de espíritos brilhantes, o reencontra. Esse reencontro é de alegria e felicitações pelo término da encarnação daquele grande espírito que fez a sua parte, contribuindo para o cumprimento das profecias. É um lindo reencontro, Posteriormente, nossos amigos acompanharam os dias transcorridos até o momento da crucificação. Nos instantes finais da vida de Jesus, eles puderam testemunhar o sofrimento de Maria ao pé da cruz. Maria esteve a todo momento rodeada por seres celestes que com seu brilho mantinham a vibração elevada no local e assim mantinham à distância seres infelizes e trevosos que também acompanhavam o fim da encarnação do grande mestre. Por fim,
o grupo pôde testemunhar, após o desfecho da morte física, o espírito magnífico de Jesus sendo amparado e conduzido por elevadíssimos seres de luz até perder-se na vastidão profunda do espaço. Nós podemos imaginar quanta emoção e quantas lágrimas brotaram nos olhos daqueles que presenciaram aquele momento tão triste e que marcou de maneira tão comprometedora a nossa humanidade. Bom, após presenciar e rever aquele momento de tão grande emoção, o grupo comovido se despede e os espíritos são reconduzidos às faixas espirituais a que pertenciam. Terminava ali um tempo de provas e expiações para os nossos amigos. Mas, como já vimos no início do nosso livro, tudo na vida é movimento, encontros, erros e acertos. E a trajetória que levará os amigos da história e cada um de nós ao desabrojamento das nossas virtudes divinas e aos céus mais elevados seguirá, até o dia em que, elevados em inteligência, sabedoria e amor, possamos nos dizer vibratoriamente unidos a Deus. Assim, nos despedimos da história de Ambrósio, Antônio, Licínio e Teócrito, com a certeza de que trazemos na nossa trajetória muitos tropeços, mas que a misericórdia divina seguirá nos oferecendo oportunidades de trabalho fraterno e de reequilíbrio. A nós, cumpre amar e aprender, dar muito e pedir pouco, como citado nos trechos finais desse lindo relato. O bom exemplo vencerá o mundo. Eu convido a todos que leiam o livro para que extraiam dele aquilo que for da sua compreensão e também da sua necessidade. Eu gostaria de terminar essa série de episódios do livro As Margens do Mar Morto com um trecho da linda fala de Teócrito ao se despedir, então, do grupo que ele tutelou. Essa visão que nos foi concedida é o testemunho de que o Senhor estará sempre conosco, passo a passo em nossas augustas aspirações. Dou-lhes meus votos de felicidade, desejando-lhes vitórias sobre vitórias, até que possam vencer a obrigação de encarnar. Que a paz do Senhor reine em seus corações, que sua sabedoria lhes norteie nos caminhos da vida, quer aqui, quer no mundo, quando em novas experiências. Lembrem-se que Jesus conta com cada um de nós para o grande serviço de renovação das mentes e das consciências. Eu agradeço a companhia e a atenção de vocês, desejando revê-los em breve. Até lá!